Vou dar início aqui, viu, gente? Então, boa noite a todos. Dando início aqui o primeiro ciclo, né, de seminários do PPGE 2026.1. Tivemos a aula inaugural, né, do professor Amir, final de março. E hoje, né, para iniciar esse ciclo, a quem eu agradeço bastante por topar, né, essa iniciativa, o professor Luciano. Eu vou ler um breve currículo aqui do professor Luciano, o qual é professor e pesquisador do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, é professor da pós-graduação em Economia Aplicada na Universidade da mesma instituição, é membro pesquisador do Grupo de Desenvolvimento Econômico, Sistema Financeiro e Gestão Externa do CEDEPLA, da UFMG, e do Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais, do LATES, da Federal de Juiz de Fora, e do Grupo de Microeconomia do Desenvolvimento da Federal de Viçosa. Ele é editor associado da Economia, que é a revista da ANPEC, doutor em Economia pelo CEDEPLA, mestre em Economia pelo Programa de Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná e graduado em Economia pela Federal de Uberlândia. Foi professor do Departamento de Economia da UFMG, da Federal de Viçosa, possui experiência como economista de desenvolvimento de análises econômicas setoriais, projeções econométricas e construção de cenários prospectivos na elaboração de projetos e difusão de tecnologias junto ao Sistema S, FIEP, CNI, SESI, SENAI e IEL. Foi pesquisador externo visitante do IPEA 22-23, foi bolsista para atividade de pesquisa de 2022 a julho de 2025, e suas principais áreas de interesse na pesquisa: crescimento econômico, desenvolvimento econômico, macroeconomia, macrodinâmica, econometria aplicada e análise de insumo-produto, tá? Então, é um prazer, Luciano, tê-lo aqui conosco. Agradeço novamente sua presença. Eu combinei com o Luciano aqui em torno de 30 minutos de apresentação e, na sequência, a gente abre aí para dúvidas, perguntas, contribuições, tá? Então, eu passo a palavra, Luciano, fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Eu agradeço o convite para fazer a abertura de seminários em 2026 na instituição de vocês, em que nós temos aí vários pesquisadores que eu venho acompanhando vários trabalhos admiráveis nos congressos, nos journals, né, e venho tendo o prazer de pesquisar com o Luiz Ribeiro, né, professor da casa. E nesse trabalho, ele é nosso orientado, o Caio é nosso orientado, né, aqui na pós-graduação em Economia Aplicada da UFJF. Então, eu oriento ele, o Luiz também co-orienta, né, num trabalho de tese que passa por questões de mudança estrutural e servicificação, tanto na China quanto no Brasil. Nessa primeira fase, o Caio ele desenvolveu o trabalho junto com a nossa orientação, minha e do Luiz, com foco na China, né? Mas já tendo alguma perspectiva para o Brasil, só que o contrário do movimento que a gente observa na China, ou seja, uma mudança estrutural no Brasil mais regressiva e na China muito mais voltada a um catching up. Vocês podem observar aí que em 75 nós éramos mais ricos em termos relativos e reais do que a própria China, Chile e Coreia do Sul, né? O Brasil tinha um PIB per capita real, algo em torno de $5.200, a China apenas $3.401, Chile, 3.500 e Coreia do Sul, 2.906 né? Em 2016, o Brasil ficou patinando, né? Até 2016 patinando. O Brasil chegou a $8.500 em 77, China 8.679, foi o momento em 2016 que a China ultrapassou. O Chile em torno de 50% mais rico que o Brasil em termos per capita e a Coreia do Sul, aproximadamente $30.000 per capita em termos reais. Então, observe, alguma coisa aconteceu nesse período e a gente utilizou um recorte de 2020, de 2000 a 2022, com base de dados de insumo-produto da EORA, né, em que a gente observou quais foram as questões em termos de estrutura produtiva que fizeram a China saltar para uma estrutura de renda média alta no período recente, com um crescimento sustentado, em que ela detém cerca de 29% a 30% da produção industrial global, com grande integração com as cadeias globais de valor e com um processo de catching up calcado na indústria manufatureira no início de seu
crescimento. O que a gente observa nesse período mais recente, principalmente a partir de 2016, é uma associação de setores da indústria manufatureira, né, de maior valor agregado, P&D e capital humano, com um setor de serviços modernos, né? Ou seja, a China não está passando por um processo de desindustrialização, apesar de uma redução marginal da indústria manufatureira como proporção do PIB. Ela está integrando o setor de serviços mais avançados com a indústria manufatureira. É um movimento completamente o contrário do que aconteceu no Brasil, em que a gente tem uma hipertrofia do setor de serviços, principalmente calcada em serviços tradicionais, de baixo valor agregado, baixa remuneração e capital humano, com um grande mismatch no mercado de trabalho. Ou seja, você forma gente que não está trabalhando nas áreas de formação. Então, observem que dentro desse objetivo que nós temos, é justamente a partir dessa base de dados, investigar em termos de alguns indicadores clássicos e outros um pouco mais não triviais, como de campos de influência, apesar de ser comum no uso de insumo-produto, né? A gente usa uma desagregação bem específica de 33 setores, com uma mudança de classificação, né, e compatibilização em termos de P&D, né, que a gente vai ver à frente, de tal sorte que em 17 matrizes de insumo-produto, a gente desagrega em termos de P&D e características do setor de serviços para mapear formas de interdependência entre os setores. Por quê? Basicamente, não se cresce sozinho no processo de convergência de renda, né, mesmo dentro da escola neoclássica, com apenas um ou dois setores liderando, né? Poderiam ser mais. A gente tem uma confluência de setores que são demandantes e ofertantes de insumos entre si, né? Então, você tem um padrão de interação de oferta e demanda setorial que obedece etapas do aumento do PIB per capita de tal maneira que ele seja sustentável ao longo do tempo. Não tem como você crescer essencialmente só com hipertrofia do setor de serviços, nem só com hipertrofia do setor industrial, né? Como a gente teve num período recente no Brasil, com a tentativa de subsídios, né, sem muito critério de eficiência em termos de política pública. Tá? Então, esse crescimento ele depende tanto da produtividade média dos vários setores, né, mas também de uma performance intrasetorial, né, levando em conta os serviços intermediários, a montante e a jusante. O que nós observamos é que a manufatura, né, quando ela tem um papel central no processo de crescimento e aumento do PIB per capita, ela também faz uso intensivo dos setores de comércio, distribuição e logística, fiscalização e resolução de problemas legais, né? Ou seja, é uma sinergia setorial, né, de tal sorte que você consiga ter um crescimento elevado e sustentado, como a gente vai observar para a China. Algumas atividades intensivas em conhecimento, elas utilizam setores TICs, de telecomunicação, né? Os chamados business services, como serviços financeiros e serviços de software, engenharia, programação de uma maneira geral, em que a atividade manufatureira ela vai se tornar mais orientada pelos serviços, né? Ou seja, você tem um crescimento, né, do setor de serviços, de alto capital humano, maior valor agregado, mas com um setor manufatureiro mais integrado, ou seja, eles são interdependentes. E a gente tenta demonstrar isso a partir de campos de influência, né? A partir do trabalho do Caio, em que a gente o orienta, né? Então, essa densidade de integração vai determinar, sobremaneira, a forma em que a China superou o Brasil, principalmente no período recente. A China é uma potência que concorre diretamente com os Estados Unidos. Nós estamos amplamente, mesmo na América Latina, em falling behind, apesar de que o nosso foco aqui seja a China. E uma boa parte dos business services, como aqueles vinculados à informática, engenharia e consultoria, a gente vai ver uma classificação setorial para ela, que é o setor 29, ela tem um grande poder de difusão de conhecimento e novas tecnologias. Então, a partir do momento que você liga a manufatura com o setor de serviços moderno, você tem uma nova engrenagem, um novo driver de crescimento, né? Então, como é que a gente usa os dados aqui? A gente parte dos dados do Asian Development Bank, né, dos anos 2000, 2007 a 2022, compondo 17 matrizes de insumo-produto com 33 setores, em que a gente faz uma compatibilização entre os 33 setores, entre a ADB, por atividade econômica, uma taxonomia do Galindo, Rueda e Weger, da OCDE, sobre categorias de intensidade de P&D, e uma outra só para o setor de serviços, do Einstein Gupta, né, de 2013, e o ADB de 2012, né, de tal sorte que a gente tem
toda uma estratificação por intensidade. Em termos de método, né, intensidade tecnológica. Em termos de método, a gente usa alguns indicadores clássicos, como os backward linkages, forward linkages, bem como os multiplicadores de produto, e a gente dá uma sofisticada, complementando essa análise com campos de influência e análise de decomposição estrutural, que eu vou explicar à frente, tá? Então, eles basicamente, nesses indicadores clássicos, em que a gente no paper explica a parte matemática, né, tal qual o Miller e Blair desenvolvem, a gente tem um poder de dispersão desses encadeamentos em relação às demandas de inputs de outros setores, no caso de BL, né, backward linkage, e no caso de ofertantes de inputs para os demais setores, como no caso de forward linkage, né? Então, a gente não está tão interessado no ponto no tempo, mas sim nas médias, de tal sorte que, utilizando o modelo de Leontief básico, a gente também chega no multiplicador do valor de produção total, em que nós temos a quantidade de unidades monetárias de como todos os setores da economia crescendo vão ser necessários a partir do aumento de uma unidade monetária da demanda final do setor J, né? E o campo de influência, a gente apresenta as fórmulas, mas ele vai permitir qualitativamente mensurar quais são os setores com maior influência entre os demais, tendo em vista o seu impacto em termos relativos, né, a partir de uma variação infinitesimal, né? Então, a gente tem uma apresentação da fórmula em termos de coeficiente técnico, que segue o padrão da literatura, né? Também vai estar no paper, ele está para ser submetido, a gente está dando uma refinada nele, né? Mas que, em termos de intenção, a gente vai poder analisar como as mudanças do coeficiente técnico, né, dessas matrizes vai influenciar intersetorialmente setores chaves que a gente conseguiu analisar. Em termos de decomposição estrutural, a gente decompõe em termos de componente da demanda agregada, né, a variação do produto, tanto em termos de variação tecnológica, quanto em termos de variação final. Em termos da demanda agregada, a gente leva em conta o consumo das famílias, investimentos, exportações e gastos do governo, a gente segue a metodologia do Diefenbacher e Loss, né, que também é apresentado parcialmente no Miller e Blair, tá? Então, em termos de resultado, a gente observa que alguns setores, na média, né, isso aqui, a gente não está focando num ano específico, conseguiram de forma sustentada de ser setores chaves, tá? Então, o que a gente observou? Durante 17 anos, o setor de produtos químicos, na média, foi setor-chave, os metais básicos, equipamentos elétricos e ópticos, alimentos, bebidas e tabaco, né, 16 anos no caso, equipamentos de transporte, 15 anos na média no caso, e o setor de aluguel de máquinas, equipamentos e outros business services, né, passaram a ser importantes a partir de 2016, mas de forma sustentável a ser setor-chave em 2019. Quando a gente observa os multiplicadores de produto, a gente observa que cerca de 1/3 deles estão acima da média, com destaque para produtos de madeira, químicos, metais básicos fabricados, maquinaria, construção civil, equipamentos de transportes, equipamentos elétricos e ópticos. Então, a gente observa que ela está fortemente ancorada, essa economia, em setores da indústria manufatureira, que é uma parcela do setor industrial, com média alta intensidade em P&D e intensidade média, diferentemente do Brasil, por exemplo, que está mais associada a níveis mais baixos e médios baixos de intensidade de P&D. Né? Quando a gente analisa os campos de influência entre as pontas, né, os extremos 2000 e 2022, a gente observa as 40 maiores variações em termos de oferta e demanda. Né? E aqui eu apresento brevemente para vocês os campos de influência, mas que o nosso interesse é a nossa avaliação qualitativa desses resultados. Né? Então, observando os padrões que os campos de influência, né, e as variações entre 2000 e 2022 tiveram, a gente tem uma reconfiguração estrutural da economia com um grande foco em aluguel de máquinas e equipamentos e business service, com um grande demandante dominante em relação ao setor da indústria manufatureira. Então, isso se torna mais visível no campo de influência a partir de 2016, se intensificando pós-2018. Né? Então, observe, há uma ligação entre os setores-chave, as principais variações dos campos de influência, principalmente concentrada nos business services, e a gente vai ver à frente, também ao setor de intermediação financeira,
respectivamente, S29, no caso dos aluguel de máquinas e equipamentos, e intermediação financeira, o S27, que vai canalizar recursos de poupança, no caso de S27, para investimento agregado. E um dos grandes motores do lado de crescimento econômico no foco da demanda agregada é elevada a participação do investimento como proporção do PIB naquela economia. Ou seja, os setores associados ao S27 estão funcionando bem como instituições que vão canalizar recursos via funding para financiar a taxa de investimento elevado nessa economia. A gente observa também que os setores de fornecimento de eletricidade, água e gás, ele tem grande variação importante enquanto fornecedor de recursos para a S29. Ou seja, eu tive simultaneamente crescimento de uma infraestrutura, né, que vai oferecer suporte para business service e aluguel de máquinas e equipamentos ao longo do período. Né? Ou seja, os setores eles estão crescendo de forma sinérgica, não de forma independente. Né? Então, o que a gente observou? Em 3 etapas foi que, em termos de resultados dos campos de influência, entre 2000 e 2008, nós tivemos um aumento de densidade entre os setores industriais entre si, como metais, maquinário, equipamentos elétricos e transporte. Entre 2008 e 2016, a gente teve uma consolidação desse núcleo industrial, né, com alguma sofisticação de algumas cadeias domésticas e avanço tecnológico. A gente destrincha isso no paper. E depois de 2016, a gente tem uma transição de uma economia que já era altamente industrializada, mas agora integrada aos serviços de business service, de tecnologia, de engenharia e serviços financeiros. Né? Então, passa-se a ser também um polo financeiro à China, mas com um grande foco interno, ou seja, não essencialmente vinculado a capital especulativo internacional, né? Mas como uma forma de canalização de poupança para financiar investimento naquela economia. O que a gente observa como um grande driver de mudança estrutural foi justamente o setor 29, né? Esse que eu chamei de business service com aluguel de máquinas e equipamentos, com um grande aumento relativo nos coeficientes, né, de campos de influência e também uma participação maior entre 2000 e 2022 da fabricação de metais básicos, de maquinário não especificados anteriormente, equipamentos elétricos e ópticos, transporte e manufaturas não vinculadas à reciclagem. Tá? Observe o seguinte, a gente não apresentou resultados, mas a gente também já tem aqui algumas estimações que isso também está muito associado ao aumento da sofisticação produtiva captada pelo indicador de complexidade econômica. Né? Então, não é só um movimento de capital humano, P&D, mas também de complexidade econômica, de acordo com o índice criado pelo Hausmann e Hildalgo. Só que para o paper ficar num tamanho razoável para submissão, a gente retirou essa parte, bem como a parte econométrica, focando apenas em insumo produto. Então, a gente observou também que o impacto da Covid-19 teve uma influência sobre o setor de serviços públicos e intermediação financeira, né, aumentando em termos relativos, né, em termos dos indicadores de campo de influência, de multiplicadores de produto, sua importância naquela economia. A gente não apresenta um indicador de servicificação per se, ou seja, a gente não construiu isso, não utilizou na literatura um indicador existente, mas a gente a denomina como uma interdependência entre setores-chave e que são drivers de crescimento, né, em termos da economia chinesa, de tal sorte que esse crescimento ele se torna mais sustentável em termos de taxa de crescimento do produto per capita. Observem que, nessa tabela, uma divisão entre os setores da indústria manufatureira e do setor de serviços, estratificados por nível de P&D e também estratificados entre serviços modernos e tradicionais. Apesar de nós temos observado aqui um salto, né, do setor de serviços de 39,45% em 2000 para 52,27%, né, em 2022, o setor da manufatura ele não caiu de forma gritante, como aconteceu no Brasil. Né? Nós temos em 2000 a manufatura com participação de 32,19%, caindo apenas para 27,70% em termos reais. Então, observe, a grande mudança foi no interior desses setores, né, com maior aumento dos setores de alta tecnologia, né, que a gente observa basicamente uma estratificação de maior P&D e outro com
uma diminuição razoável, né, que é captado aqui do setor de baixo P&D, tá, nas primeiras linhas, né, médio-baixo P&D, mais sensível, de 11,05% para 7,53%. E um aumento razoável do setor de média tecnologia, né, de, por exemplo, na primeira linha, né, logo abaixo dessa participação mais agregada, de 7,37% para 7,81%. Tá? Então, não houve uma grande desindustrialização ao longo desse processo. Né? Ou seja, teve perda de share, mas com um aumento da qualidade de pesquisa e desenvolvimento, valor agregado, né? Participação em cadeias globais de valor, etc., de setores mais relevantes nessa economia. Aqui a gente faz a análise de decomposição estrutural entre 2000 e 2022, de tal sorte que a gente observa que os principais setores orientados por demanda final que cresceram, né, a gente observou foram setores de química e petroquímica, elétrico e óptico, né, de transportes, construção, né, dentre outros que a gente apresenta no paper, bem como aqueles que eu chamei a atenção, que são mais importantes no nosso entendimento, como o setor de intermediação financeira, o business services associados a aluguel de máquinas e equipamentos. Né? A gente observou grande variação do produto no setor de construção, não é à toa que ela vem crescendo com uma bolha no seu mercado interno associado à especulação imobiliária, né, com grande consumo e subsídio de crédito para adquirir imóveis, e também com uma grande variação do seu produto para metais básicos e fabricados, bem como equipamentos elétricos e ópticos e aqueles associados aos business services do setor S29. Né? Então, não somente esse driver de crescimento mudou, né, com grande participação relevante da demanda agregada, né, e com uns setores que nós temos uns coeficientes que nós chamamos a atenção no artigo para a mudança tecnológica positiva, né, que nós não colocamos aqui no slide, mas lá nós chamamos a atenção, a gente observa que essa variação do produto está calcada principalmente em setores que estão associados a uma grande integração entre a indústria manufatureira e o setor de serviços modernos. Tá? As principais conclusões que nós podemos extrair desse estudo incipiente ainda com base na China é que, além dessa integração entre o setor de serviços modernos e a indústria manufatureira, a gente tem um núcleo dentro da indústria manufatureira, de principalmente média e média alta tecnologia, que estão mais intensivamente contribuindo para o aumento e difusão de conhecimento, né, que vai redundar no aumento da complexidade econômica e, portanto, sendo uma variável preditora de crescimento mais forte dentro de um conjunto de variáveis, como capital humano e instituições, ela tende a ter um crescimento mais sustentável ao longo do tempo, né? Ou seja, ultrapassando os Estados Unidos daqui a alguns anos, não somente em termos de paridade de poder de compra, mas como líder tecnológico na maior parte de setores importantes do Ocidente, né, que a gente observa no Ocidente recentemente. Né? O setor de intermediação financeira e o setor de aluguel de máquinas e equipamentos emergem como peças centrais dentro desse processo de reconfiguração. Principalmente o S29 é um dos principais drivers dessa mudança estrutural, principalmente no campo de influência a partir de 2016, e nós temos a consolidação de atividades manufatureiras que expõe que o setor de serviços ele só é sustentável a partir do momento que ele se torna também um alicerce de crescimento para a indústria manufatureira. Né? A gente tenta qualificar bastante isso dentro desse artigo, né, que depois, posteriormente, a gente pode disponibilizar por meio do professor Luiz, e de tal sorte que não é uma bolha esse crescimento, ele é um crescimento sustentável, com aumento de complexidade, né, redução de heterogeneidades setoriais, com base de convergência de produtividade, totalmente diferente do que a gente vem observando em economias como a brasileira, né, que vai ser objeto de estudo mais à frente. A gente tem algumas limitações, dado naturalmente a natureza dos dados, né, que não capta a heterogeneidade de nível das firmas, dos setores formais e informais, né, mas a gente vem integrando crescentemente análises microeconométricas com esses dados, né, falta às vezes espaço para colocar no mesmo paper, mas tem muitos resultados interessantes. Essa agregação setorial pode diminuir evidências de características,
né, de indústrias tecnologicamente diversas, né, algo que a gente vem também tomando cuidado, e a gente deixa de tratar algumas disparidades regionais que também podem moldar essa mudança estrutural em províncias da China que são bastante heterogêneas. Tá? Então, de forma bastante resumida, esses são os resultados que o Caio, eu e o professor Luiz chegamos. Né? A gente está bastante otimista em relação à pesquisa, né? Inclusive com a utilização de outras matrizes em insumo-produto. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo aberto aí a questionamentos, perguntas diversas, para que a gente possa estar trabalhando, né, em termos de resposta. Tá? Excelente, Luciano. Agradeço pela rápida apresentação. O Luciano foi bem no tempo aí sugerido. Eu vou abrir as palavras, né? O coordenador aí já levantou a mão, mas eu vou dar preferência inicialmente. Se tiver algum aluno na frente, mas se não tiver nenhum aluno, eu vou deixar o Jefferson motivar aí o início do debate, tá? Jefferson. Pode ficar à vontade, Jefferson. Tá, obrigado, Luiz. Luciano, é um prazer te ver, obrigado pela apresentação. Trabalho muito interessante e eu gostaria só de pontuar para o pessoal que essa questão aí de serviços modernos a gente pode observar nos próprios veículos elétricos hoje, chineses, espalhados pelo Brasil afora. Por exemplo, essa competitividade, ela vem teoricamente, não apenas dessa produção de automóveis, mas a integração, por exemplo, das baterias, softwares, sensores, as plataformas digitais, serviços de recarga, até o pós-venda, interagindo com a questão do veículo. Isso é de extrema relevância, né? E mostra essa preocupação da China em relação ao processo de desindustrialização, né? E já trabalhando nisso. É basicamente isso. Agradeço muito, prazer revê-lo e Prazer. um ótimo trabalho. Obrigado, Jefferson. Ficou um pouco endógeno aí com o Luiz, né? Mas tá bom. Mas a gente tem endogenia também com você, que vai sair daqui a pouco. Depois eu te aviso. Tá tudo bem. O Thiago, Não, mas... o Thiago deixou, só rapidinho, já, só para registrar aqui um abraço que o Thiago deixou. O Thiago estava assistindo, Luciano. Obrigado. Aí Um abraço também. Enfim, é só isso. Um abraço, gente. Obrigado pelos comentários, Jefferson. Excelentes. Muito bom. Obrigado. Posso comentar junto com outras questões que podem ser levantadas. Bem, os alunos ainda não se manifestaram, né? Eu e Jefferson temos confiança que algum aluno vai perguntar alguma coisa, mas enfim, eu tenho na verdade é mais como especialista, Luciano, como eu sei que você já estuda bastante tempo em crescimento, obviamente não vou fazer nenhuma pergunta específica do paper, né? Porque eu assino o paper também, então não vou entrar nessa maracutaia, né? Mas enfim, você falou, acho que mostrou bem na apresentação, né? Que diferente do Brasil, a participação da China, né, da indústria da China, ela não cai tanto, né? E quando a gente olha também a composição dentro da segmentação de serviços, a gente tem uma melhora, né, nos serviços de maior intensidade tecnológica, de P&D, tá? E aí minha pergunta será que, eu sei que, né, é uma pergunta mais de provocação, mas só para saber sua opinião, ainda não sei se você já tem alguma coisa mais robusta em termos de causalidade em relação a isso, mas será que digamos, essa manutenção, né, da indústria na China, de certa forma, ajuda a explicar o crescimento sustentado, né, que a China vem tendo há bastante tempo, não só da indústria, mas também essa composição dos serviços, né? E outra coisa dado esse case da China, né, o que é que a gente, Brasil, né, poderia aprender? A gente está passando por um processo agora de uma nova política industrial, né, chamada Nova Indústria Brasil. Né? Na verdade, não vejo muita coisa de novo, dando foco aí agroindústria, né? Talvez essa parte de saúde mais forte, entre outros segmentos. Mas que tipo de elementos você acha que uma política de reindustrialização brasileira teria que ter para, de fato, tentar uma convergência maior aí de uma taxa de crescimento mais sustentada no longo prazo? Ok, agradeço as questões, Jefferson, né, colocações, Luiz também, todas as suas perguntas.
de fato, eu posso passar por 3 escolas de pensamento para responder as questões, né? Eu vou passar pelas escolas caldorianas, eu vou passar pela escola estruturalista, né, brevemente, e pelos neoclássicos. Então, do ponto de vista da escola mais vinculada aos pós-keynesianos, caldoriana, sim, é o setor que, do ponto de vista das chamadas leis de Caldor, teria uma maior chance de gerar esse crescimento sustentado, né? Ou seja, o aumento da produtividade da indústria garante maiores crescimentos da taxa de produto, né, agregado. O crescimento dessa produtividade, ela faz crescer não somente o produto, mas a produtividade média da economia, sintetizando as três leis, de tal sorte que esse crescimento ele é setor específico, né? Em termos de exemplo, nós não sabemos muito bem analisar em termos de política pública aquilo que a gente fez de errado no passado. Há uma tendência de nós repetirmos erros, né? Como no caso de concessões de subsídios diversos sem contrapartida de resultados. Então, a questão não é tanto os grupos de setores a serem escolhidos, mas sim de desenho, né? Ou seja, você tem uma nova indústria, uma nova política industrial a cada ciclo político, mas você não tem contrapartidas associadas a cada um desses incentivos. Eles são mal desenhados, né? Sobreonerando a sociedade. Então, do ponto de vista da política pública, a gente tem repetido os erros de tal sorte que o produto potencial ele não tem crescido acima de 2,5%. Do ponto de vista estruturalista, a gente tem gerado grande heterogeneidade em termos de produtividade média, ou seja, a gente tem setores de alta produtividade que estão decrescendo em termos de participação do PIB, e setores de produtividade baixa, como o setor de serviços domésticos, aumentando muito em termos de proporção do PIB. E do ponto de vista neoclássico, a nossa produtividade média, ou a produtividade total dos fatores, ela tem sido criticamente baixa, o que novamente redunda num nível de crescimento de produto potencial, calculado pelo IPEA, para algo em torno de, no máximo, 2,5%, 3%. Né? Com um baixo nível de investimento agregado, o estoque de capital também permanece baixo. Né? Em relação ao comentário do Jefferson, eu concordo completamente com as colocações dele, na medida em que esse carro elétrico, ou ainda os carros a combustão, eles têm uma grande integração entre todos os setores, ou seja, não somente do ponto de vista da produção, que envolve inteligência artificial e uma utilização quase que ausente de mão de obra, né? Ou seja, tem fábricas na China que não utilizam pessoas, seres humanos, né? E está preocupando a indústria japonesa já, né? Que é altamente eficiente. E você tem também setores de ponta que estão fazendo com que cada vez mais esse carro elétrico ele seja sustentável, porque fazê-lo exige muito de metais, né, pesados e de minerais de uma maneira diversa, né, que o tornam com uma pegada ecológica, né, alta. Né? Mas, nesse sentido, a gente tem melhorado muito essa eficiência, principalmente a partir da China, né? Com grande conteúdo de tecnologia embarcada que não utiliza seres humanos no seu processo produtivo, tá certo? Eu acho que, não sei se eu consegui responder a todos, comentar direito, mas fiquem à vontade aí para fazer novas questões. Excelente, Luciano. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário, alguma dúvida que ficou do paper? Qualquer questionamento? Aproveitem aí o professor Luciano. Nada? Dou-lhe uma. Ó, Jeidson. Professor Jeidson, fica à vontade. Eu estava no aguardo aí dos estudantes se manifestarem, né? Mas, enfim. Luciano, professor Luciano, parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo paper, né? Luciano, Caio e o Luiz, né? Muito bom, muito bacana. Agora, se for possível, né? Eu gostaria que você desse um spoiler aí dos seus modelos econométricos em relação ao que você encontrou. Não sei se você está tentando buscar alguma relação de causalidade ou não. Sim. Que ficou de fora do que você apresentou, né? Mas se não tiver condição de falar sobre isso, tudo bem, né? Mas eu só fiquei um pouco curioso, né? Porque é bem interessante você trazer para esses estudos esses modelos econométricos, tentando, né? Tentando fazer algum tipo de identificação. Não sei se foi esse seu caso de identificação de causalidade ou não, mas se você puder dar um spoiler, né? Falar um pouco do que você já encontrou. E outra coisa, se vocês
estão pensando nessa parte que ficou de fora, fazer um outro artigo, que eu acho que deve ter conteúdo para tanto, né? Sim, tem. Então, a gente está... Obrigado pelas questões, professor Jeidson. É o seguinte, do ponto de vista da microeconométrico, como a gente utiliza vários países, e no caso da China foi séries temporais, a gente usou regressões de crescimento com base no Homer, né? Então, você tem lá as taxas de crescimento, uma decomposição dessas taxas de crescimento, e a gente utiliza alguns controles. Esses controles, em parte, são de insumo-produto, né? Só que devido à baixa frequência dos dados, a gente tem uma limitação, dá um problema de micronumerosidade. Mas quando a gente resolve isso, a gente observa que os componentes relacionados a indicadores clássicos de crescimento em insumo-produto são positivamente associados, estatisticamente significativos, com a taxa de crescimento do produto real, tá? Mesmo utilizando controles diversos, né, tradicionais, como medidas de qualidade institucional, capital humano, ou ainda para outras escolas, como complexidade econômica, aquelas vinculadas a questões de geografia, etc., né, que envolvem influências diversas sobre taxa de crescimento, tá? Então, desse ponto de vista, a gente tem uma significância estatística relevante, tá? Dessas variáveis de insumo-produto, quando a gente expande a série temporal, né, e ela se torna identificável, sem problemas de regressão espúria, mas que, do ponto de vista da causalidade, a gente precisa de mais dados para poder fazer com que ela seja mais robusta. Mas quando a gente expande para dados em painel, que melhora muito o cenário, do ponto de vista de sair do problema de micronumerosidade, ou seja, a gente pode utilizar 17 matrizes, mas para 30, 40 países, a gente tem desde causalidade direta, né, alguns resultados por amostra de nível de renda dos países, de acordo com a classificação do Banco Mundial, causalidade associada a insumo-produto crescimento, né, de complexidade crescimento, ou a bicausalidade, tá? Ou seja, corrobora em parte o que a gente está apresentando, né? Do ponto de vista dos indicadores mais clássicos, dos campos de influência, do que a gente explorou aqui, tá? Então, ainda são resultados parciais, eles precisam ser digitados, né? Mas, tendo em vista essa discussão, eles são resultados bastante interessantes, né, dessa discussão que envolve especificidades da estrutura produtiva influenciando o crescimento econômico. Tá certo? Excelente pergunta, Jeito, muito boa colocação, Luciano. Temos tempo para mais perguntas, gente. Mais alguém? Algum aluno aí para salvar a representação decente? Bem, então, se ninguém mais quer perguntar, eu vou deixar aqui novamente registrar os agradecimentos ao Luciano, né? O Luciano é um grande parceiro de pesquisa, um colaborador do PPGE, né, da Universidade Federal de Sergipe. Então, agradeço aí de pronto por aceitar o nosso convite e espero que em breve, né, a gente possa também fazer um convite presencial, né, que a gente sabe que presencialmente tem outras externalidades, né, que o remoto não nos permite, tá? Okay. Então, obrigado, Luciano. Então, antes Obrigado, de terminar... Luiz, Jefferson, Jeidson, José Ricardo, demais alunos pelo convite, tá? Também, posteriormente, eu gostaria de vê-los aqui em Juiz de Fora, tá bom? Obrigado. Excelente. Antes de terminar, gente, já queria deixar aqui registrado o convite para o nosso próximo seminário. Vai ser no dia 30, próxima quinta-feira, tá? A professora Cláudia Reck, da Universidade Federal do Mato Grosso, né, vem falar um pouco da experiência dela de uma pesquisa que ela fez no IPEA sobre fundos constitucionais, tá? Então, já fica aí o convite, mesmo horário, às 18 horas. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, boa noite.